bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, como de costume, um caderno é para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Vou dar um tempinho para vocês separarem esse material e eu já volto. Tudo certo aí, crianças? Material separado? Então vamos ver do que se trata a nossa aula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, sobre a formação do povo paranaense. Nós vamos revisar, uma parte desse conteúdo que vocês já estudaram, já viram nas aulas de história. Então eu vou dar um tempinho para que vocês anotem a data de hoje, o número da nossa aula e o nosso tema, e eu já volto. Ok, crianças? Então, para começar a nossa aula, eu trago uma imagem para vocês, É a capa de um Atlas Histórico do Paraná. Eu vou dar um tempinho, crianças, para vocês analisarem essa capa, olharem as imagens, pessoas, verem as pessoas, de que povo essas pessoas pertencem e o que mais nós conseguimos ver nessa imagem.
vocês conseguiram analisar a imagem? Então, vamos dar continuidade aqui. Quais palavras podem representar a imagem observada? Então, eu vou colocar a imagem novamente. Vou deixar um tempinho bem curto para vocês analisarem de novo. E aí eu vou colocar algumas palavras, né, para que vocês pensem quais palavras nós poderíamos substituir. Tudo certo, crianças? Então, olhem as palavras que eu trouxe. Será que a capa, né, do Atlas, a imagem que eu estou mostrando para vocês, nós podemos substituir por patrimônio natural paranaense? Por portugueses, povos indígenas, colonização ou povo brasileiro? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para que vocês anotem no caderno de vocês as opções que vocês acham que nós podemos substituir. crianças, o que vocês anotaram aí no caderno de vocês? Então, se você anotou Patrimônio Natural Paranaense, muito bem, pode ser substituído. Portugueses, também. Povos indígenas, também. Colonização,
também. E povo brasileiro também. Então, qualquer uma dessas palavras, né, desses títulos, nós poderíamos substituir pela imagem. Na sequência, crianças, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Quais outras imagens você acrescentaria à ilustração? Desenhe. Então, eu vou dar um tempinho, né, para que vocês anotem essa atividade no caderno. E eu vou colocar a imagem para vocês pensarem, né, enquanto desenho, o que você acrescentaria nessa imagem. Tudo certo, crianças? Então agora eu vou colocar a imagem e eu questiono vocês, o que vocês acham que faltou, né, nessa imagem, contando um pouquinho sobre a história do Paraná, né? Nós vemos ali que é um atlas que traz o histórico do Paraná, então o que você acha que está faltando aí? Então, tempo para você fazer o seu desenho. Tudo certo, crianças? Então, na sequência, mais uma atividade para vocês. Então, escreva um outro título para o Atlas. Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês. Então, Ocupação e Povoamento do Paraná, Atlas da História do Paraná, População Paranaense em 2021 e os primeiros moradores do Paraná. Crianças, eu quero que vocês pensem nesses títulos que eu trouxe para vocês e qual deles não condiz com o nosso mapa.
Tudo certo, crianças? Então, o título que não condiz é População Paranaense em 2021. Mas você poderia ter escolhido, né? Ocupação e Povoamento do Paraná, Atlas da História do Paraná e os primeiros moradores do Paraná. Né? Se você escolheu uma dessas opções como título, você acertou. Se você colocou outra sugestão, também está correto. Fico curiosa para saber, né, qual é a sua sugestão para, né, título desse livro. Continuando aqui, crianças, observe com atenção e descubra uma das partes representadas não pertence à ilustração do livro, né? A ilustração da capa do livro que nós estamos analisando. Então, eu vou colocar as imagens e vocês vão tentar descobrir qual ilustração não pertence à capa que nós estamos vendo. Então, um tempinho aí para vocês analisarem. Tudo certo, crianças? Então, olhando aqui a imagem novamente, nós já conseguimos descobrir qual é a imagem que não condiz, né, com a imagem que nós estamos analisando. Então, se você disse que a resposta é a imagem 5, muito bem, você está de parabéns. Na sequência, crianças, nós vamos conversar e ver um pouquinho mais sobre o vocabulário, né? Nós estudamos, tem contribuições dos diferentes povos que formam, né, o nosso povo, dos africanos, os portugueses, indígenas e demais migrantes. Para relembrar, eu trouxe alguns jogos, né, com esses vocabulários. E o primeiro que eu trago para vocês é de palavras de origem indígena, né? Em específico, o Guarani. Então, eu vou dar um tempinho para vocês analisarem as imagens, essa imagem que eu trouxe para vocês, as palavras, né? E eu já volto para explicar um pouquinho, né, sobre o nosso jogo. Tudo certo, crianças? Vocês analisaram as imagens, as escritas, vocês viram que a escrita, né, da parte de cima é do português falado aqui no Brasil, né, e a parte de baixo pertence à língua guarani, né?
algumas palavras se assemelham muito com o que nós conhecemos. Por exemplo, o jacaré, né? Em Guarani, iacaré. Agora, crianças, eu quero que vocês memorizem, vejam que tem ali os parzinhos, né? Memorizem um par. Eu vou tampar a imagem para vocês tentarem descobrir aonde está o par que vocês memorizaram, como um jogo da memória. Vou tampar então, hein, crianças? Crianças, vocês descobriram qual é o número que pertence, né? Ou quais são os números que pertencem à duplinha, né, de imagens que vocês escolheram? Então, vamos ver se você acertou. Então, olha lá, veja lá qual é o número que você pensou. Certo? Na continuidade, agora eu vou dar um tempinho para vocês escolherem mais 2 parzinhos, né, de desenhos, de imagens. Agora, crianças, eu vou colocar de novo, né, para que vocês possam analisar mais 2 imagens. Tudo certo, crianças? Então, vou tampar. Vamos ver se vocês descobrem. Eu vou tentar descobrir aonde está a jabuticaba. E aí, crianças, vocês descobriram? Eu estava analisando jabuticaba, então eu acredito que está na 5 e na 15. Vamos verificar se eu estou correta e se vocês também estão corretos? Então, olha lá, e eu acertei, muito bem. E você, acertou? Então, está de parabéns. Agora, crianças, nós vamos fazer um outro jogo. Olha lá. Palavras de origem africana. Para fazer esse jogo, eu trago para vocês memória da língua. Então, eu trouxe algumas imagens para a gente analisar inicialmente e depois vocês vão ter que lembrar do que se trata essa imagem. Então, olha só, a primeira imagem que eu trago para vocês é da letra A. Acarajé
Bolinho, que né, o acarajé é um bolinho de feijão frito no dendê e servido com camarões secos. Olha lá o menininho comendo o acarajé. A próxima imagem que eu trago para vocês é dos balangandãs, enfeites originalmente de prata ou de ouro, usados em dias de festas. Vejam que o menininho está com alguns colares. A letra C, cafuné, né, que significa coçar a cabeça de alguém. Eu gosto muito de cafuné, e você gosta? Quem não gosta, né? Continuando aqui, crianças, a letra D, dengoso e manhoso, né? Dengoso, que significa manhoso e chorão. Herê, divindade ligada à infância, criança ou iorubá. F, fuxico, falar mal dos outros, artesanato popular com pedaços de panos. Continuando, a letra J, jongo, dança na qual homens e mulheres sapateiam alternadamente ao centro de uma roda ou ao ritmo dos tambores e de cantos de desafio. A letra L, lundu, dança e música afro-brasileira. Letra M, moleque, menino de pouca idade, travesso e bagunceiro. Letra N, nenê ou neném, criança de colo. Letra O, Oxalá, divindade da criação, pai de todos os orixás. Letra P, pirão, papa grossa de farinha de mandioca. Letra Q, quindim, doce feito de gemas, de ovos, coco e açúcar. Letra R, reco-reco, instrumento de percussão no qual o músico esfrega com uma vareta as aberturas feitas em um gomo de bambu ou em um pedaço de madeira. Letra S, samba, do semba, dança praticada em algumas regiões da África. Letra T, tipóia, rede usada como transporte, tecido para descansar o braço ou a mão. Ungui, tutu de feijão. Vatapá, um tipo de pirão da culinária afro-brasileira, à base de peixes e camarões. X, xilofone, instrumento musical de teclas de madeira, marimbá. E Z, zabumba, bombo, tambor. Crianças, então agora o nosso desafio é o seguinte. Então, você sabe o significado das palavras, né? O significado das seguintes palavras? Então, eu vou colocar as palavras, vocês vão ter que lembrar, né, da letra, do que a gente viu anteriormente. Então, olha lá, a primeira palavra é acarajé. O que significa acarajé?
certo, crianças? Vocês lembraram do que significa acarajé? Então, se você disse que a acarajé é o bolinho de feijão frito no dendê e servido com camarões secos, muito bem, você está de parabéns. Crianças, vocês viram que o alfabeto, né, que nós conversamos e vimos anteriormente, ele estava incompleto, né? Porque esse foi um jogo que já foi produzido há bastante tempo atrás, tá? Continuando, a nossa próxima palavra é tipóia. Quem lembra o que significa tipóia? Tudo certo aí, crianças? Então, vamos ver se vocês relembraram. Então, a tipóia é a rede usada como transporte, né? Tecido para descansar o braço ou a mão. A gente utiliza muito a tipóia, crianças, quando nós machucamos, né, o nosso braço. E aí precisa ficar com o braço imobilizado. Na sequência, mais uma palavra para ver se vocês se lembram do que se trata. Xilofone.
Tudo certinho aí, crianças? Então, xilofone é um instrumento musical de teclas de madeira, marimbá. Muito bem, crianças. Vocês gostaram da nossa aula hoje? Um pouco diferente, né? Com bastante atividades para nós realizarmos. E a nossa aula está chegando ao final. Então, eu me despeço de vocês com um super beijo e até a próxima aula.